Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos, por gentileza, que os telefones celulares sejam desligados durante o evento e que os presentes não fumem neste local. É com satisfação que o IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e a FIJO, Fundação Irmão José Otão, promovem hoje o 9º Fórum Universidade Empresa, que abordará o tema Empreender é o Negócio. Desde 1999, o IEE e a Fundação FIJO realizam o Fórum Universidade Empresa, com o intuito de aproximar e difundir, junto ao público universitário, ideias sobre empreendedorismo, liderança, livre iniciativa, economia de mercado, entre outros importantes e pouco debatidos conceitos e práticas. Este projeto visa transmitir aos jovens as exigências, os conceitos e as expectativas do mercado em relação aos novos profissionais que se encontram em plena fase de desenvolvimento e formação, através das lições e experiências de profissionais de grande sucesso e reconhecimento. A viabilidade deste evento só foi possível graças ao apoio de empresas que acreditam na importância do empreendedorismo e da educação de jovens. Agradecemos o patrocínio de Gerdau, Lojas Renner, Geração Futuro e Souza Cruz, o apoio do CIEE, Instituto Friedrich Naumann e Sistema Fiergs, e a parceria de Void e Ipanema FM. Contamos com as seguintes presenças neste fórum: do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Joaquim Clotet, do presidente do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, Giancarlo Mandelli, da presidente da FIJO, Fundação Irmão José Otão, professora Maria Cecília Medeiros de Farias Cotter, do vereador Nilton Braga Rosa, representando a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, do representante da Federasul, o vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, André Jobim de Azevedo, do vice-presidente do Instituto Liberdade, Henri Chazan, representando a AGEPOA, o diretor financeiro Fernando Oldebaum, do presidente da JCI, Federação Mundial de Jovens Líderes e Empreendedores, Lauri Zen, de Beate Bunze, representando o Instituto Friedrich Naumann, do professor Leandro Lemos, representando a Faculdade de Administração da PUC, demais autoridades presentes, senhores representantes de entidades, conselheiros da FIJO, senhores empresários, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, irmão Joaquim Clotet. Uma boa noite a todos. Senhor Presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Giancarlo Mandelli, Senhora Presidente da FIJO, Professora Maria Cecília de Farias Cotter, Vereador Nilton Braga Rosa, Senhores palestrantes, David Pfeffer, Diretor-Presidente da Suzano Holding, Emílio Odebrecht, Presidente do Conselho da Administração da Odebrecht, Ricardo Felizola, Vice-Presidente da Altus e Presidente do Conselho de Administração da Teicon, demais autoridades já citadas, senhores professores, empresários, acadêmicos e amigos, sejam todos muito bem-vindos à PUC para o 9º Fórum Universidade Empresa, que estudará e debaterá o tema Empreender é Negócio. Estamos numa universidade, portanto, é bom relembrar o que a Unesco, reunida com os maiores especialistas de educação do mundo, em Paris,
redigi um documento que é uma mensagem e um desafio para todos nós, cidadãos do século XXI. No preâmbulo deste documento, a Unesco afirma: a educação superior e a pesquisa atuam como componentes essenciais do desenvolvimento cultural e socioeconômico de indivíduos, comunidades e nações. Educação superior unida e comprometida ao desenvolvimento das sociedades. E continua: a educação superior deve contribuir para o desenvolvimento sustentável e o melhoramento da sociedade como um todo. E para isso, a educação deve oferecer assessorias para ajudar a sociedade no seu desenvolvimento cultural, social e econômico. Todos sabemos, todos temos uma imagem do que pode ser a universidade. A imagem antiga de um prédio fechado, de uma biblioteca, mas hoje a universidade é diferente. A universidade deve ser considerada de uma forma ampla, grande, como uma entidade vinculada ao seu entorno e, portanto, com uma série de compromissos sociais. As duas visões, a antiga e a moderna, são verdadeiras. A universidade está também hoje comprometida e engajada com a inovação e o empreendedorismo. A PUC é um modelo. Todos conhecemos as grandes instalações do nosso Tecnopuc, da nossa AGT, do nosso Laboratório de Mercado de Capitais. A PUC é, sim, um exemplo de inovação e empreendedorismo. E, certamente, essa inovação visa o progresso da nossa sociedade, do nosso Estado, o Rio Grande do Sul. Cumprimentos ao presidente Giancarlo Mandelli, ao presidente do IEE, à professora Maria Cecília Cotter, presidente da Fundação Irmão José Otão, por esta importante iniciativa. Os meus agradecimentos aos organizadores, patrocinadores e participantes. Desejo a todos um profícuo fórum em benefício do progresso socioeconômico e político-empresarial do nosso Estado. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a presidente da FIJO, professora Maria Cecília Cotter. Ao saudar o nosso reitor, Dr. Joaquim Clotet, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ao senhor João Carlos Mandelli, presidente do IEE, queremos saudar aos nossos convidados, a todas as autoridades já citadas, e em especial aos acadêmicos que estão aqui conosco nesta noite tão importante para todos nós. Agradecer é uma coisa muito importante e nós queremos deixar isso registrado aqui de uma forma especial pela presença dos senhores. Aprender é uma atividade permanente do ser humano. Ela é vida, ela não cessa. Precisamos aprender cada vez mais. O homem aprende com seus pares. Nessa relação de ensino-aprendizagem, há 9 anos, em parceria com o IEE e o apoio irrestrito da PUC, a FIJO vem realizando o Fórum Universidade Empresa. Nesses 9 anos, muitos de vocês, com certeza, já participaram de outro evento como este, no qual líderes do presente falam a líderes do futuro. Este ano, escolhemos o tema Empreender é o Negócio. Essa assertiva compreende o início, o meio
e a causa última que todos vocês, jovens acadêmicos, estão buscando quando se propõem a frequentar a universidade na busca de formação profissional. Empreender, na sonoridade dessa palavra, pela repetição da letra E, forma-se um ditongo, que, ao pronunciá-lo, damos um sentido de movimento ao nosso aparelho fonador. Empreender. Segundo o dicionário Aurélio, empreender tem o sentido de ativo, de arrojado, de cometedor. A pergunta de vocês poderia ser: sou um empreendedor? Eu diria que a resposta está com vocês mesmos, porque a potencialidade para empreender, vocês todos têm. Potencialidades que representam o conjunto de habilidades e possibilidades adormecidas que precisamos ativar e desenvolver em nós mesmos. É importante que nos demos conta disso. Empreender tem uma ligação forte com a criatividade, que por sua vez, vai se ampliando com o auxílio do conhecimento. Vocês, acadêmicos, estão aqui para se desenvolver e crescer como pessoas e como futuros profissionais. Hoje, são inúmeras as possibilidades que se agregam a esse processo de aprendizagem, que vocês estão desenvolvendo na universidade. São cursos de extensão, são palestras, são estágios e fóruns como este. Esta noite, os empresários Emílio Odebrecht, Ricardo Felizola e Davi Pfeffer, nossos convidados, com experiência e com sucesso, apresentarão para vocês a vivência empreendedora da qual seus negócios mostram os resultados. A FIJO, que leva o nome de um grande empreendedor e estimulador desta universidade, o irmão José Otão, sente-se honrada em trabalhar com esses jovens empreendedores e empresários que compõem o IEE e por estar possibilitando esta oportunidade objetiva de exemplos de sucesso que vocês acompanharão esta noite. O tema Empreender é o Negócio representa a luz inicial que se abre para orientar o caminho do futuro que vocês estão trilhando e buscando. Saber usá-lo com princípios, normas que lhe deem, além do resultado como profissional, a garantia do exercício honrado da cidadania, é uma tarefa da vida de vocês. A FIJO deseja que esta noite lhes traga aquele despertar para o empreendedorismo como um excelente elan de futuro. Agradeço a todos vocês, acadêmicos, a oportunidade de, junto com a PUC e o IEE, poder participar do processo de crescimento de vocês. Tenham sucesso, sejam bem-vindos e vamos continuar nos próximos anos trabalhando para que líderes do passado falem para líderes do presente. Muito obrigada e sucesso a todos. Convidamos para fazer uso da palavra neste momento o presidente do IEE, Giancarlo Mandelli. Magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, irmão Joaquim Clotet, e ao cumprimentá-lo, cumprimento também todas as autoridades presentes. Prezada presidente da Fundação Irmão José Otão, professora Maria Cecília Kotler, co-realizadora deste 9º Fórum Universidade Empresa. Ilustríssimos palestrantes convidados, senhor Davi Pfeffer, senhor Emílio Odebrecht e senhor Ricardo Felizola. Prezados associados do Instituto de Estudos Empresariais, prezados acadêmicos que prestigiam esse evento, senhoras e senhores. É com muita satisfação que o Instituto de Estudos Empresariais realiza mais uma edição
do Fórum Universidade Empresa, em parceria com a Fundação Irmão José Altão. Evento que tem como objetivo aproximar o público universitário, que tem tanto acesso a teorias e informações ao mundo empresarial, onde as teorias são usadas na prática e as informações viram conhecimento através da experiência e das lições de vida. Hoje à noite, senhoras e senhores, vocês terão a oportunidade de ouvir pessoas que não se contentaram em apenas manter seus negócios que já existiam, mas, através de uma atitude empreendedora, buscaram o crescimento e o aprimoramento de seus negócios, através da quebra de paradigmas, da inovação e da diversificação. E, assim, oferecer produtos e serviços ainda melhores e mais econômicos, contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade. E como pessoas com atitude empreendedora são importantes para uma nação. Ainda no século XIX, Joseph Schumpeter defendia que renovação tecnológica, crédito para novos investimentos e empresários inovadores são os 3 pilares do desenvolvimento econômico. No estágio atual de integração que a economia mundial vive atualmente, o sucesso de uma nação depende da qualidade do capital humano que conseguimos formar e desenvolver. Basicamente, acredito eu, uma nação necessita de 3 tipos de capital humano. Profissionais, pessoas especialistas em suas funções, que servem como a base da produção. Gestores, pessoas com conhecimento gerencial, que conseguem organizar os profissionais para aumentarem sua produtividade e, por consequência, maximizar a geração de riqueza do trabalho das pessoas. E um terceiro tipo, os empreendedores, pessoas que enxergam oportunidade onde a maioria não enxerga e, através de inovações e de novas formas de produção, conseguem desenvolver produtos e serviços e, assim, construir negócios que geram a necessidade de empregar gestores e profissionais. Este último, acredito que é o que mais efetivamente contribui como agente de mudança da sociedade. A definição de empreendedorismo de Jean-Baptiste Say diz que empreendedor é aquele que transfere recursos econômicos de um setor de mais baixa produtividade para um setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento. No nosso Brasil, a complexidade legal, a pouco eficiente estrutura governamental, a voracidade fiscal e a pífia infraestrutura são barreiras que dificultam ainda mais a criação de novos empreendimentos. Como é difícil uma pessoa encarar a burocracia, uma carga tributária de 40% e, enfim, tentar fazer negócios. Mas o que faz, pergunto eu, ainda assim uma pessoa arrisque em montar seu próprio negócio? Todos nós, seres humanos, agimos em nosso inconsciente, sempre buscando evoluir para uma situação de maior conforto, de maior satisfação. Para o empreendedor, atingir um estado de maior satisfação é possível alcançando o lucro, através da criação de novos produtos e serviços, através da satisfação de ver o mercado aceitando as nossas ideias, a ponto de consumir as nossas criações. Satisfação acentuada ainda mais pelo lucro, que é o verdadeiro reconhecimento do trabalho. Como diria meu pai, poucas coisas igualam o prazer de transformar ideias em sonhos, em produtos disponíveis ao mercado. A quantidade e a qualidade de empreendedores de uma nação acaba sendo determinante para a criação de novos negócios, empregos e geração de riquezas. Quanta riqueza deixaria de existir no mundo se, por exemplo, Bill Gates não tivesse inventado o Windows e a Microsoft, ou se o Steve Jobs não tivesse criado a Apple e o iPod, ou se o Michael Dell não tivesse desenvolvido um jeito novo de montar computadores. E hoje, o que seria do nosso Estado se os empreendedores que criaram empresas como a Ipiranga, a Braskem, a Randon, a Expresso Mercúrio, a Stemac ou a Unifértil não tivessem tido a coragem e a determinação de criar essas empresas? Com certeza, milhares de pessoas não teriam empregos, milhões de reais de tributos não seriam arrecadados e todos os consumidores não teriam acesso aos produtos que essas empresas oferecem. E o mundo está mudando numa velocidade nunca antes vista. A rapidez da evolução tecnológica que presenciamos atualmente é impressionante. Hoje, convivemos com naturalidade com tecnologias que há 10 anos atrás sequer existiam. Este novo cenário amedronta muitas empresas já estabelecidas.
mas também é uma grande oportunidade para todos que querem empreender. Isso reforça o nosso papel de individualmente estarmos preparados para esse novo estágio da integração global. E o conhecimento é a principal forma de acesso, e nada melhor que poder ouvir as experiências e debater com as pessoas tão especiais como os convidados de hoje. Agradeço a presença de todos vocês que buscam nesse evento, e especialmente ao Grupo Gerdau, as lojas Renner, a Geração Futuro, a Souza Cruz, que patrocinam esse evento a todos nós. Também agradeço o apoio da Fiergues, do CIEE, do Instituto Friedrich Naumann, pelo importante apoio, e também a Ipanema Efendi e a Void pela divulgação deste evento. Também agradeço, de uma forma muito especial, a Universidade Pontifícia Universidade Católica, que abre mais uma vez a porta ao IEE e à FIGE para realizar esse evento. Também agradeço a nossa equipe, liderada pelo Vicente Perrone e pela Ana Elise Dornelli, bem como a Marília Leonardi, Natália Gonzaga e Caroline Brentano. Também não podia de agradecer as pessoas que se dedicaram para realizar esse evento, em especial toda a diretoria do IEE, composta pelo vice-presidente Rafael Sá e pelos diretores Eduardo Sampaio, Gabriel Barbosa, Gustavo N. e Luiz Leonardo Fração, que muito se dedicaram para o sucesso desse evento. Acredito que hoje a noite agregará muito para cada um de vocês presentes. Muito obrigado pela presença. Registramos também a presença do presidente da Aclame, Fernando Bertual. E convidamos neste momento os senhores Ricardo Felizola, vice-presidente da Autos e presidente do Conselho de Administração da Teicom, Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A., Davi Pfeffer, presidente do Conselho de Administração da Suzano Holding S.A., e o mediador do evento, Luiz Leonardo Fração, diretor do IEE, para que tomem seus lugares nas mesas de trabalho. Nós passamos a palavra ao mediador do evento, senhor Luiz Leonardo Fração, para a condução dos trabalhos. Boa noite a todos. Bem-vindos à 9ª edição do Fórum Universidade Empresa, que este ano trará o tema Empreender é o Negócio. Os palestrantes deste ano falarão sobre suas trajetórias empresariais e o seu fundamental papel no desenvolvimento de uma sociedade próspera. Afinal de contas, o empreendedor é quem mais se arrisca, e os frutos de seu trabalho e de sua coragem são colhidos, não só por eles, mas por toda a sociedade. Gostaria, antes de passar a palavra, fazer uma breve menção ao currículo de cada um deles. O senhor Ricardo Felizola é engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor do Departamento de Informática durante a década de 80. É sócio e fundador da Autos, criada em 1982, e através dessa empresa fundou e dirigiu a Teicom. Atualmente é presidente do Conselho de Administração de ambas as empresas. O senhor Davi Pfeffer é administrador de empresas, participou e participa de uma série de entidades, entre elas a presidência da Casa de Cultura de Israel. Atualmente é o diretor-presidente da Suzano Holding, presidente do Conselho de Administração da Suzano Petroquímica e da Suzano Celulose e Papel, e ainda diretor vice-presidente da Vocal Comércio de Veículos. Dr. Emílio Odebrecht é engenheiro civil pela Universidade Politécnica da Bahia, iniciou sua carreira como estagiário na construtora Norberto Odebrecht, onde passou por vários postos até que em 1991 assumiu a presidência executiva da empresa. Foi também presidente do Conselho de Administração da Braskem e atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho da construtora. Sem mais delongas, passo a palavra ao primeiro palestrante, Ricardo Felizola. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Me parabenizo com o IEE, com os organizadores, saúdo as autoridades que já foram citadas. E eu vou aproveitar, segundo me consta, tem 40 minutos, né, vereador?
3040, eu vou trazer aqui para vocês uma proposta de uma reflexão sobre o tema inovação e empreendedorismo. Eu peço o auxílio, eu vou pedindo para passar para a próxima lâmina já. E a ideia é colocar uma proposta, falou-se muito aqui de contar a trajetória profissional, falar de fatos que aconteceram comigo. Eu fundei minha empresa há 25 anos atrás, fui professor de universidade, mas a minha proposta é trazer uma reflexão, até por causa disso mesmo, e eu começo essa reflexão com um pouquinho de filosofia, no primeiro slide, né? Onde eu chamo a atenção do fato de que, e para abordar empreendedorismo e inovação, eu preciso dessa filosofia, o fato do processo que o ser humano hoje atravessa, que nos permite estar aqui hoje, muitos de nós, até estávamos falando de tecnologia aí fora, e como ela está hoje salvando vidas e os fenômenos que a gente cada vez mais se surpreende com essa área tecnológica, né? Mas tudo isso se deve a um processo de civilização que o homem vem atravessando, acelerado. Cada vez mais o homem se civiliza. E o que é civilizar? Basicamente, dar espaço para a possibilidade de troca entre um ser humano e outro, em todas as áreas, né? Então, na realidade, uma das ciências que eu mais, apesar de não ser formado na área, que eu mais admiro é a economia. E porque justamente é a ciência que analisa as trocas, as necessidades dos seres humanos, né? Dois pontos importantes também para nós criar uma base filosófica que vai falar aqui, seria o assunto de filosofia e o assunto de religião. Quer dizer, filosofia no lado da explicação da existência, a religião no lado da explicação do fim da existência, a morte, né? E como duas áreas também muito importantes e que fazem movimentar aí a história, né? Fazem movimentar esse homem moderno e influenciam muito, se vocês observarem, esses aspectos de civilização. E também, na parte do comportamento, cabe a gente pensar um pouquinho sobre atitude individual e atitude coletiva. Eu acho que nesse ambiente, economia, processo civilizatório, religião e filosofia, a gente segue para o tema, né, que seria o próximo slide, o homem empreendedor, né? Eu acredito piamente que todo homem nasce empreendedor e que o processo de educação do homem é que tolhe alguns e libera outros para seguir o seu caminho empreendedor. Quer dizer, mais do que nos tornar empreendedor, nós deveríamos prestar muita atenção nos processos que a nossa sociedade educa as nossas crianças de uma forma tal onde essa educação tolhe um pouquinho aquilo que seria o homem naturalmente empreendedor. Para ver um homem naturalmente empreendedor, basta soltar uma criancinha de 2 anos gatinhando perto de alguns cristais, perto de algumas coisas luminosas. Vocês vão ver como as crianças são empreendedoras. E a palavra não, que a sociedade incute no primeiro processo educacional, é que talvez iniba esse empreendedor nato que é o ser humano. Afinal, o que é que busca a humanidade? Eu passaria para o próximo slide, né? A humanidade, nesse processo civilizatório, nessa evolução que se dá em velocidade cada vez maior, ela busca, dependendo da postura filosófica de cada um, dependendo da história de cada nação, dependendo do resultado das experiências e dos conflitos que se tem nessa história, no fundo ela busca resultados para as expectativas humanas. Todos nós, independente do que façamos, estamos buscando resultados. Para o quê? Para as nossas expectativas, eventualmente para as nossas necessidades. Muito bem, na próxima lâmina, a gente observa que esses resultados e o mundo de hoje, que se acelera por causa das mudanças, né, surge o tema da inovação, que eu quero ligar com o tema de empreendedorismo. E inovação sempre existiu na humanidade. O homem sempre inovou. E acho que o termo inovação se utilizou muito na história, foi substituído na história pelo termo invenção. Ocorre que, no mundo da internet, justamente essa capacidade de criação, que a gente poderia dar o nome de invenção, ela, por uma ferramenta absolutamente fantástica que é essa internet, ela passa a ocorrer numa velocidade estonteante. Você passa a ter a criação de novos processos, novos produtos e novas formas de fazer as coisas, sendo apresentada e informada em todo o globo terrestre,
de uma forma absolutamente espetacular. Então, as invenções que, de forma que se separavam na história por algumas décadas, às vezes alguns séculos, elas passam a ocorrer e aí se cria o ambiente da inovação por questões da tecnologia que existe hoje no mundo. E isso é um ambiente absolutamente novo. E isso é um ambiente absolutamente recente e por toda uma vida, e, por exemplo, a minha vida como engenheiro eletrônico, eu, há 25 anos atrás, eu tenho completa noção profissional do que aconteceu nessa área de eletrônica e é simplesmente formidável o que aconteceu. E o empreendedor, como fica nisso aí tudo? Num mundo destes, onde então o conhecimento está completamente disponível, não basta ele estar disponível, não basta a informação ser abundante, ela tem que ser processada e as oportunidades têm que ser avaliadas e seres humanos têm que investir nessas oportunidades, criando novas riquezas. Porque justamente esse poço, esse furacão de novas atividades e de disponibilidade de informação através da internet, ele propicia novas riquezas, propicia novas formas de fazer, novos elementos, novos produtos, novos processos, né? Eu passaria para o comportamento do empreendedor, a nova lâmina, né? Faria uma reflexão entre o aspecto do ser humano conhecer, que é muito importante, e o aspecto do ser humano ter esse conhecimento associado a um sentimento, associado a uma atitude, né? Associado a uma ação, né? E isso é o que diferencia, quer dizer, se a gente observa o tolimento que eu falei no início da palestra aqui, da criança, muitas vezes tem a ver com aquele tipo de educação que visa suprimir ações que, teoricamente, de acordo com o paradigma educacional, são erradas, ou que podem não dar certo. Na medida que eu educo as crianças com esse tipo de paradigma, eu suprimo ações. A criança passa a deixar de ser agente. Na próxima lâmina, eu falo de que o empreendedor, na realidade, é um agente, né? E ele é o agente perfeito. Já era no passado, na época das invenções, mas eu diria que naquela época, a velocidade com que uma invenção ou que uma nova proposta de produto ou serviço chegava para o atendimento das necessidades e os objetivos das pessoas com uma determinada velocidade mais lenta, e geralmente pela mão de empreendedores, hoje, mais ainda, precisa a sociedade de empreendedores para que isso se acelere mais ainda e que a humanidade tenha realmente a produção de riqueza suficiente para que, numa utopia, então, todos possam ficar ricos, que é uma coisa que é utópica, mas é uma realidade fantástica no momento da potencialidade de riqueza que se tem hoje no mundo moderno. O empreendedor, ele geralmente luta em função daquilo que se chamaria sucesso. Eu passo para a próxima lâmina, e eu sempre gosto de falar sobre os fatores de sucesso, que são atitude, ambição, autoestima, conhecimento, comunicação, ter uma meta e muito trabalho. Esses são 7 fatores, isso dá uma palestra inteira, poderia falar, mas seguramente são esses elementos que estão sempre compondo, e são aqueles elementos que a gente tem que procurar desenvolver nos seres humanos para ter mais atitude empreendedora. Um tema que eu também coloco muito, e a gente tem que analisar quando faz reflexão sobre inovação, o momento que se vive no mundo, empreendedorismo, é o tema cultural, né? O tema cultural, à medida que, principalmente no passado, as regiões eram mais isoladas, desenvolveram-se no mundo várias culturas, sempre driveadas digamos, direcionadas ou produzidas pelos locais, né, localmente. E com muito orgulho se fala das nossas culturas locais, principalmente nós gaúchos aqui no Rio Grande do Sul temos bastante isso, né? A nossa cultura é muito forte localmente, né? No entanto, a gente observa que no mundo global, atitudes como a atitude de empreender, de ter sucesso, eventualmente enriquecer, são atitudes que devem ser prestigiadas. E nós temos que tomar muito cuidado com aqueles fatores filosóficos e religiosos que, às vezes, desprestigiam o fato de que a gente tem que estimular
a nossa comunidade, a nossa região, a ser uma comunidade e uma região rica. Então, a cultura de aceitar esse sucesso, a cultura de buscar isso na educação, é muito importante para os povos e diferencia no mundo globalizado hoje muitos daqueles resultados que são as expectativas dos seres humanos que eu mostrei numa lâmina anterior. Eu gostaria de centrar a minha proposta aqui na próxima lâmina, que é uma conclusão que a gente pode, uma análise que a gente pode fazer do que seria um ciclo virtuoso de prosperidade nos dias de hoje. Esse ciclo virtuoso que é mostrado aí, ele estaria caracterizando as regiões do mundo e os países mais desenvolvidos. Na realidade, a prosperidade pode ser conectada com uma capacidade de competição dessas regiões, portanto, com a competitividade, que, por sua vez, no mundo de hoje, no mundo novo, tem a inovação como uma base fundamental. Então, da inovação, quanto mais eu inovo, mais competitivo eu sou, mais próspera é a minha região. Observem que o ciclo se completa no investimento da região próspera em educação, que, por sua vez, alimenta o que seriam os ativos do ambiente que essa região dispõe, que é um ambiente para a inovação, um ambiente perfeito. Esses ativos são vários, daria outra palestra, mas, fundamentalmente, é capital humano, capacidade de fazer pesquisa e desenvolvimento, marcos legais que estimulem a competitividade do ambiente e outros ativos financeiros, enfim, capacidade de financiar, e poder-se citar mais. Mas observem que esse ciclo não se completa se nós não tivermos a atitude empreendedora, se não tivermos o empreendedorismo. Não bastam os ativos, capital humano, P&D, marcos legais, sem a atitude empreendedora em busca da inovação. Então, não ocorre a inovação, na minha opinião, esse ciclo não ocorre se você não tiver quantidades equivalentes, né, de investimento em educação e de atitude empreendedora na sociedade daquela região, naquela cultura. Se você falhar num desses pontos, você não vai ter esse ciclo se completando da forma que deve. Observem o gráfico a seguir, que é um gráfico que fala em competitividade global, índices de competitividade global, né, vis-à-vis o que seria chamada prontidão conectada às oportunidades. Esse índice de prontidão significa o seguinte: o quanto certas regiões estão prontas para responder à situação nova que eu desenhei aí, mostrando, falando da internet, falando da globalização e das oportunidades que surgem numa velocidade muito grande. Há 3 grupos de países hoje, ou de regiões. As regiões driveadas ou movimentadas, ou que vivem de fatores locais, riquezas naturais, por exemplo, que teriam um baixo nível de competitividade. Outras regiões que estão mais focadas em fatores de possibilidade de produção, ou seja, fábricas, facilidades, incentivos à mão de obra, incentivos que estão no meio desse ciclo, ou seja, não são de elevada competitividade, não têm um índice de competitividade muito grande, e aquelas que são, sim, as mais competitivas, as nações e regiões mais competitivas, onde o que elas têm de diferencial são ambientes absolutamente bem conduzidos de inovação, ou seja, são aquelas nações que completam especificamente aquele ciclo. Nessas nações, seguramente vocês vão ter altíssimos índices de educação e altíssimos índices de atitude empreendedora. Seguindo adiante, podemos analisar o que é inovação. Um conceito simples. Inovação reside sempre num produto ou um processo gerado a partir de uma nova visão de um agente inovador. Observem que a palavra agente eu já usei aqui para definir empreendedor. Certo? Sempre que há inovação, você tem um instinto de empreendedorismo já embutido, mesmo que seja uma inovação eminentemente técnica. Já há uma curiosidade, já há uma experiência, já há uma criação de algo novo. Tá? Uma nova visão de um agente inovador que oferece uma nova solução de forma a superar as condições das necessidades vigentes. Ou seja, inovação, pessoal,
está associado a produzir novas necessidades, superar condições de necessidades atendidas num determinado momento. Esse conceito ele é um conceito que a gente tem que entender o seguinte: se a gente analisar, e eu vou mostrar mais adiante, as empresas mais inovadoras do mundo, nós vamos observar que o faturamento delas hoje é sobre coisas que simplesmente não existiam há 10 anos atrás. Elas são as empresas que mais faturam coisas que não existiam há 10 anos atrás. Significa, isso é o maior conceito de que riqueza não tem limite. Daqui a 10 anos vão haver empresas enormes no mundo que vão ter faturamento absurdo sobre coisas que ainda não existem. Esse é o fenômeno da inovação, e esse é o fenômeno que a gente está sobre ele nos dias de hoje, tendo a sorte de viver. Se a gente analisar a competitividade, que é o produto da inovação, controla o meu tempo aí, viu? Porque eu não estou olhando para o relógio. Se a gente olhar para a competitividade, a gente vai ver o seguinte: a gente tem que analisar algumas coisas. Na próxima lâmina são feitas essas perguntas, talvez a gente debata elas aqui hoje. Por que a tecnologia é importante para inovar, crescer e competir? Quer dizer, qual é o papel da tecnologia na inovação? Por que apenas tecnologia não é suficiente? Se vocês analisarem estudos, vocês vão ver que nações que investem mais proporcionalmente em tecnologia não são necessariamente as mais inovadoras. Isso porque conhecimento não é necessariamente o fundamento suficiente para você ter a geração de riqueza. Você tem que ter atitude também, você tem que ter ação, né? Por que o Brasil precisa investir num ambiente, muito mais num ambiente propício à inovação do que em tecnologia? Fala-se muito, o Brasil precisa investir em tecnologia, isso é óbvio, tecnologia é uma ferramenta, mas precisamos investir muito mais no ambiente da inovação, onde tecnologia é um dos elementos. Tá? E por que é importante ter uma visão nacional, uma visão de região, em relação a políticas de tecnologia, a políticas de inovação? Porque justamente as regiões, os clusters de inovação, a interação entre os sujeitos daquele ambiente que eu construo é muito importante. Então, uma política, quando eu falo aqui nacional, não seria nacional do nacionalismo, mas uma política regional, né, que faça com que todos trabalhem em conjunto naquela região, aproveitando a globalização, mas criando cadeias de trocas locais. Por que isso é tão importante? A inovação no Brasil, e eu passo para a próxima lâmina, ela não é fácil de se implantar, porque não é fácil de criar ambiente de inovação no Brasil. O Brasil tem outros problemas que a sua história explica por que ocorrem, e basicamente é de uma juventude teimosa, filosófica, muitas vezes, né? Essa juventude teimosa faz a gente perder tempo com muita coisa nesse país, né? E nós temos, então, eu não gosto de falar mal de governo, acho que não é questão porque o governo somos nós mesmos, nosso governo somos nós, mas nós temos dificuldade para nos organizar em termos, digamos assim, de administrar esse imenso país, com uma federação de estados absolutamente centralizada. Portanto, já tem uma incongruência. Somos uma federação centralizada. Isso só o Brasil. Não existe mais. Os Estados Unidos da América não é assim. O Brasil inventou esse sistema. Vamos ter estados centralizados. E isso nós vamos ainda demorar muito tempo. E vamos ter que lutar muito para aperfeiçoar esse sistema. Mas a gente tem que ter consciência que isso atrapalha e muito. Ser um jogador no mundo moderno da inovação. Em relação, então, à inovação no Brasil, a gente observa que ela corre célere nas empresas. As nossas empresas são globais, as nossas empresas elas não podem resolver o problema do país, elas têm que resolver o problema dela. Com isso, elas resolvem, por tabela, muitos dos problemas do país, mas, graças a Deus, justamente, essas empresas aproveitam essa situação de globalização para hoje, de uma forma quase que independente já do Brasil, crescerem e se desenvolverem. Quando a gente vai analisar empresas inovadoras, só para citar aqui, né, o Google, a Microsoft, a Apple, a Gol, brasileira, a Gol inovando em processo. A Gol não inventou o avião, não inventou a passagem aérea, não inventou o banco, não inventou a internet,
não inventou o piloto, e inovou absolutamente, de forma a ser uma das empresas que mais cresceu no Brasil, mais faturou nesse setor, por questões de algumas ideias inovadoras no processo de atingir os clientes. E isso é fantástico. Isso é o ambiente que se tem hoje, é o ambiente que vocês, estudantes, vão enfrentar nos próximos anos, acho que mais acelerado ainda. Falo muito de ambiente de inovação na próxima lâmina, né? Algumas coisas eu já falei. Iria para a próxima lâmina para mostrar que o que está acontecendo aqui é muito importante, ou seja, aproximar a academia dos empresários, das empresas, e isso sendo feito, por exemplo, por uma organização não governamental como o IEE, e a importância das organizações não governamentais e das instituições jovens que o país vem fundando, que muitas vezes fazem muito mais com muito menos, vencendo toda uma estrutura de representatividade que a gente tem, que é absolutamente arcaica, dos empresários, dos trabalhadores, e que tem que ser superada, não se pode esperar por isso. E muitas vezes essas organizações não governamentais propiciam essa aproximação entre iniciativa privada, entre academia, o estímulo ao governo para ver bons exemplos e para tentar mudar. Porque lá no governo, mais cedo ou mais tarde, vão estar alguns de vocês, eventualmente alguns de nós, e amarrados. A regra, tu entra no governo, eles já te amarram, já te algemam, já tem ali as regras, tu não pode fazer muita coisa. Cabe, sim, a todos os cidadãos tentar fazer modificações muito mais profundas para permitir mais avanços e criar ambiente de inovação. A relação entre empreendedor e inovação, que eu analiso na próxima lâmina, né, ela já foi demonstrada, eu já falei isso para vocês, quer dizer, eu acredito naquele ciclo virtuoso de que o empreendedor está vinculado ao ambiente inovador e que a academia, no momento que ela gera conhecimento e gera tecnologia, ela tem que cuidar da mesma forma de gerar empreendedores e de estimular a atitude empreendedora dentro das academias para se ter lá fora os resultados da inovação. Por outro lado, se a gente analisar assim, lâmina por lâmina, dentro do que eu já falei, as empresas, cada vez mais as empresas têm papel preponderante no ambiente inovador. Cabe uma meia-culpa, muitas vezes, para os empresários. Observem que todo esse fenômeno de um novo ambiente se criou relativamente há pouco tempo. São 20, 15, 10 anos, talvez 25 anos. Elementos, alguns conceitos filosóficos não se alteraram, mas a sensibilidade do empresário, que tem que mudar, que tem que ser mais ágil em seus negócios, e que ele é um agente, ele tem o papel da expectativa da sociedade de ser ele o empreendedor, é muito importante. E a atitude do empresário de se aproximar mais do conhecimento, se aproximar mais da pesquisa, se aproximar mais das universidades, participar mais até da discussão filosófica e da discussão de temas fundamentais de melhoria de ambiente, isso é muito importante. O nosso querido Jorge Gerdau sempre fala que tudo que ele faz é porque ele não acredita em boas empresas num ambiente ruim, por muito tempo. Então, ele precisa investir muito fora da empresa dele para melhorar o ambiente onde a empresa dele nasceu e, para, com isso, tratar de um fator importante das empresas que a gente trata, que é da perpetuidade dos nossos negócios, das nossas empresas. Então, isso faz sentido, né? E a empresa e o empresário têm um papel importante. E observem, pessoal, é muito difícil existir empresa sem empresário. Esse conceito o Brasil tentou desenvolver no passado. Empresas sem empresários. É uma coisa complicada, certo? Países que fizeram diferente, fizeram empresas que pertenciam a empresários, andaram muito mais rápido, muito mais rápido. A academia, e isso eu tenho assim muita felicidade de estar falando nessa academia aqui, porque nós temos aqui justamente, como já foi falado, inovação e atitude empreendedora. E é o que a academia tem que ter cada vez mais. Ela tem que se posicionar com uma atitude diferente no mundo moderno.
ela não só tem que gerar pesquisa básica, ela tem que gerar tecnologia, ela tem que ser ambiente de discussão sobre conhecimento, mas ela tem que ter atitude de conectividade, de saber se ela está ou não num ambiente inovador. Fazer, então, e preparar a base para esse ambiente, e buscar a conexão com os empresários e com o governo e com as entidades não governamentais para a criação desse ambiente. A academia tem que aceitar o que as empresas aceitam e que o governo aceita também, que é ser avaliado. As academias têm que participar cada vez mais de processos de avaliação. E deve haver ranking entre as academias, sim. Porque a educação é um elemento, como vocês viram, é um elemento fundamental naquele ciclo de prosperidade. E se nós não tivermos boa educação, ranqueada, experimentada, avaliada e comprovada, nós não vamos ter prosperidade. E sem prosperidade, nós não vamos viver como comunidade, como país em desenvolvimento com um papel importante para o futuro. Entidades não governamentais, como o IEE, como a Junior Achievement, que hoje se preocupa com a educação empreendedora na base da educação. E é uma entidade que já formou já contatou mais de 500 mil gaúchos, e tem 12 anos no Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul se espalhou para o resto do Brasil. Entidades como o Movimento Brasil Competitivo, que lá em Brasília hoje procura conectar ou orientar o nosso governo no ambiente, nesse novo ambiente que se cria. Tá? Entidades como o PGQP, no Rio Grande do Sul, que há 15 anos traz o instrumento da gestão pela qualidade, instrumento de gestão básico, que hoje, para bem nosso, é reconhecido como instrumento, não só por empresas, como também por órgãos públicos e até por governos de Estado. E aí eu chego no governo, na penúltima lâmina, que é... Qual é o papel do governo, afinal? Se fala muito em governo. Na minha opinião, o papel do governo cada vez mais vai ficar mais claro para todos nós. E seguramente ele é um papel de oportunizar sem interferir. Isso lá nos fins dos tempos. Oportunizar sem interferir. Agora, nós temos que mudar a cultura justamente de quem está no governo hoje em dia. Né? Que entra no governo e entra para um processo que a gente observa muitas vezes que está longe de qualquer tipo de conceito de modernidade. Por outro lado, se o governo quisesse se focar apenas numa atividade fundamental, que se focasse, então, e procurasse se aperfeiçoar no processo de educação. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a educação pública, seja por escolas estaduais, seja por escolas municipais, a educação, estou falando aqui da educação básica, ela é pública para 70% das nossas crianças. E a educação hoje pública do nosso estado é absolutamente sofrível. E seguramente eu não posso não querer contar com 70% da nossa população daqui a 20 anos para estar num ambiente que a gente está sonhando como sendo um ambiente de inovação e de prosperidade. Para terminar, eu coloco para vocês o que seriam as bases para um futuro econômico de qualquer região, de qualquer ambiente. Pode-se afirmar que o futuro de uma nação ou de uma região depende diretamente de como ela vai tratar seu ambiente econômico, de forma a incentivar empreendedores e, ao mesmo tempo, a capacitação competitiva das empresas via o estímulo, sim, ao empreendedorismo. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. E eu queria manifestar minha solidariedade no seu desejo de que cada vez mais empreendedores e pessoas de bem entrem para a política, que eu acredito que seja a única forma que a gente tenha de consertar esse país. Obrigado. Gostaria agora de passar a palavra ao Davi Pfeffer, por favor. Eu queria dar boa noite para todos vocês, dizer da alegria de estar aqui, principalmente junto com dois amigos antigos, o Ricardo e o Emílio, e dizer da alegria de estar aqui podendo falar para vocês que segunda-feira à noite deve estar cheio de coisa melhor para fazer e se dispuseram a vir aqui para se desenvolver, o que é
já um ato muito louvável e muito importante. Garante que o começo do empreendedorismo, a atitude está sendo tomada. Eu queria começar dizendo do IEE. Fazem talvez 2 anos, 1 ano e meio que eu conheci o IEE, e eu vim fazer uma palestra aqui no Rio Grande do Sul e vim assim sem esperar nada, eu não conhecia o IEE e não esperava nada demais dele. E eu queria dizer para vocês que eu fiquei extremamente impressionado, positivamente impressionado com o Instituto, pelo fato de ter encontrado pessoas muito atentas, muito preparadas, muito jovens e que conheciam bastante bem o tema que a gente conversou naquela noite, fizeram perguntas extremamente pertinentes, e eu saí de lá assim com uma sensação, falei, puxa vida, como é que eu não inventei isso no começo? Como é que o Jorge Gerdau teve essa ideia e foi um dos grandes apoiadores, e saí com uma boa inveja daqui. E depois minha inveja aumentou quando eu vi que o Salim Matar ajudou a fazer o IEE lá no estado de Minas Gerais. E aí eu achei que eu tinha que empreender também, junto com um grupo de amigos, a gente ajudou a levar o IEE para São Paulo. Eu acho que o IEE é uma das ferramentas mais importantes para a formação de jovens líderes que tem no país. Eu acho que o Emílio vai sair daqui entusiasmado para levar o IEE lá para a Bahia. E eu acho que vocês do IEE estão de parabéns pela maneira como vocês silenciosamente trabalham construindo a formação de líderes. E aqui nós estamos falando de empreender um negócio, ao mesmo tempo nós estamos falando de que a formação de líderes é um negócio, porque sem líderes não se pode empreender. E eu até pretendia fazer uma palestra um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouco menos e me coloco à disposição para responder mais perguntas. Talvez eu não vou falar da minha história pessoal, eu podia aqui contar muito da minha história, como que eu comecei, apesar de ter um negócio de família, aos 14 anos eu comecei o meu primeiro negócio sozinho, vendi um imóvel e tomei um cano, então foi muito bom, porque eu aprendi a vender, aprendi a conhecer o crédito, mas eu não vou falar da minha história pessoal. Eu podia contar a história da minha família, que eu acho que vocês já conhecem, deve ser a família parecida com de muitos imigrantes que estão aqui entre nós, família de gente que veio de fora, chegou aqui no Brasil sem nada, tendo que construir alguma coisa porque não tinha alternativa. E esse é o Brasil. O Brasil foi construído por muitos imigrantes que se dedicaram a vida inteira a fazer alguma coisa e fizeram muito pelo Brasil. O Brasil é um país hoje que já, se a gente olha assim e fala, puxa, mas falta muito, realmente falta muito, mas se a gente olhar para trás, a gente já construiu muito nesse país. Então, eu acho que a gente tem que ter orgulho daquilo que foi feito e merece essa lembrança para que a gente possa andar para frente. No caso da minha família, nós começamos no negócio de papel e celulose e tivemos a sorte de estar desenvolvendo a companhia num momento que o negócio estava muito difícil. Tivemos a sorte de estar desenvolvendo a companhia durante o momento da Segunda Guerra Mundial, em que não se conseguia matéria-prima, em que não se conseguia importar com facilidade produtos para o Brasil. E então nós fomos obrigados a inovar, nós fomos obrigados a desenvolver alternativas diferentes para sobreviver, porque se não fizéssemos isso, nós iríamos morrer, como muitas empresas morrem no começo da história. No nosso caso, foi meu pai e meu avô que estavam à frente da empresa. Eles tiveram a visão e a sabedoria de ir olhar que tipo de madeira o Brasil dispunha de madeira de eucalipto. E eles então foram para os Estados Unidos, alugaram a Universidade da Flórida, em Gainesville, alugaram um laboratório por um período, mandaram um navio carregado com madeiras, especialmente com eucalipto, e voltaram para o Brasil depois de alguns meses, trazendo com eles uma tecnologia nova, pioneira, de fabricar celulose 100% à base de eucalipto. Isso foi no ano de 1956, foi a primeira vez no mundo que se fabricou celulose 100% à base de eucalipto. E naquela época era um sonho misturar essa celulose com a celulose tradicional para que se pudesse fazer papel à base de eucalipto.
e 5 anos depois, você falou, em 10 anos, né, os patrões das empresas não existiam. No nosso caso, em 1961, fizemos papel 100% com celulose de eucalipto, produzida por nós. E então, em pouco tempo, a companhia mudou e, a partir daí, o Brasil, que tem essa vocação natural, o Brasil tem terra, o Brasil tem clima, o Brasil tem hoje um capital humano excelente, dos melhores do mundo, e então o Brasil tem todas as condições para ser, entre aspas, a Arábia Saudita da celulose, e é isso que está acontecendo aqui no Brasil, e é isso que a nossa companhia está cada vez mais perseguindo e indo atrás. Mas eu não queria explorar demais, e se tiver perguntas eu responderei, eu não queria explorar demais isso. Eu queria falar um pouquinho mais do Brasil do século XXI, daquilo que eu acredito que nós vamos precisar para poder sair do século XXI melhor do que nós entramos. Eu tenho certeza que uma das grandes conquistas que foram efetuadas nos últimos anos foi a conscientização por instrumentos tipo IEE dos jovens. A gente vê na população, principalmente na população mais preparada, uma grande consciência empresarial sendo desenvolvida e uma grande consciência na área de responsabilidade socioambiental. O Brasil hoje é um dos líderes no mundo em responsabilidade socioambiental e em benemerência. Quase todas as empresas brasileiras têm alguma iniciativa na área social, têm alguma iniciativa para melhorar o ambiente em que ela está, envolvendo os seus colaboradores. E toda a população brasileira, talvez é o nosso jeito de ser dos brasileiros, tem se desenvolvido muito em fazer alguma coisa pelos outros. A gente vê até nas camadas mais carentes, principalmente nas camadas mais carentes, às vezes a pessoa não tem nem o que comer, mas se tem alguém passando necessidade do lado, essa pessoa acolhe e abriga. Então, eu acho que isso está dentro da natureza dos brasileiros. E eu vejo que cada vez mais se desenvolve isso. Eu vejo que os jovens eles estão muito ligados, estão muito atentos, muito preocupados com o ambiente natural, com o meio ambiente. Hoje em dia, você não vê, alguém joga um papel na rua e o jovem fala, puxa, mas como é que você faz um negócio desse? Ou como é que, né, antigamente, você jogava um papel na rua e ninguém notava. Hoje em dia, a consciência com reciclagem, a consciência com o reuso, a consciência com o aquecimento global, enfim, tudo isso está muito presente na cabeça de todos nós e eu acho que seria redundante voltar a falar disso. Eu acho que esse caminho já está sendo desenvolvido. O Brasil já tem um grupo que está preparado para assumir a liderança no século XXI nas questões socioambientais. Da mesma forma, nas questões econômicas. Eu vejo que grupos de pessoas como vocês, que estão aqui hoje, estão se preparando bastante e se preparando cada vez melhor para empreenderem, para serem homens de negócio, para serem executivos, para serem pessoas de alta performance que vão estar trabalhando em organizações nacionais, em organizações multinacionais, contribuindo para o bem-estar do país e que vão fazer de tudo para que o nosso país, no futuro, seja melhor do que o país do passado. Porém, eu acredito que para o Brasil do futuro ser um Brasil sem miséria e inserido na economia de primeiro mundo, a gente precisa equilibrar duas dimensões. A dimensão social e econômica, eu acho que já tomou rumo e já está se desenvolvendo. A dimensão que falta é a dimensão política. E eu queria fazer aqui uma provocação para vocês, no sentido de que a gente pudesse desenvolver empreendedores políticos. Os empreendedores são pessoas
que têm valores, que têm crenças, que têm atitudes muito fortes. Eles não se deixam vencer por nada. Nenhuma dificuldade barra um empreendedor. Ele acredita nos valores, ele acredita naquilo que para ele é importante e ele vai atrás. De um ou de outro jeito, ele vai costurando, ele vai enfrentando as dificuldades, ele vai fugindo dos problemas e ele vai conseguir alcançar o seu resultado. E a gente não pode conseguir, fazendo sempre as mesmas coisas, pretender ter resultados diferentes. Para que a gente tenha um resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Se a gente não mudar a maneira que nós tratamos o cenário, o ambiente político, nós não vamos ter resultados diferentes. Nós estamos trabalhando muito forte, muito seriamente para mudar o ambiente econômico. E estamos com sucesso fazendo essa mudança. O que eu queria deixar aqui como uma reflexão para vocês é o que é que nós podemos fazer para que, no Brasil do futuro, existam empreendedores políticos, existam jovens como vocês, que são jovens capazes, jovens talentosos, jovens curiosos, jovens que querem aprender, jovens que têm valores, jovens que têm atitude positiva. A atitude, o Ricardo até falou da atitude aqui, a atitude é tudo, porque a atitude é o que faz a teoria virar prática. Você pode falar, o fulano acredita em conceitos éticos, mas a ética se dá pela ação e não pelo discurso. E tudo se dá pela ação e não pelo discurso. E a ação se dá pela atitude. E a atitude positiva é que vai fazer com que a gente construa um país cheio de energia e um país cheio de dinamismo e um país que ande para frente. A gente tem que saber enxergar as oportunidades e aproveitar as oportunidades. E não ficar se lamentando daquilo que são os infortúnios e que não deu para fazer. Portanto, o que eu queria deixar aqui como uma reflexão para todos nós é o que é que precisa ser feito, o que é que cada um de nós pode fazer para que a gente construa empreendedores políticos, empreendedores públicos. E eu vou terminar essa fala com uma frase que meu pai usava, e eu acho que essa frase é emblemática. Ele dizia assim: a vida que a gente quer depende do que a gente faz. A gente está sempre reclamando de que os políticos deixam de fazer isso ou fizeram aquilo errado. Pois eu acho que a vida que a gente quer depende do que a gente faz. Está na nossa mão. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Para aqueles que não conhecem o assunto, a inovação que o Davi colocou aqui a respeito da celulose, que o pai dele e o avô dele fez, vingou em mudar a história da celulose no mundo. O diferencial competitivo descoberto pelos dois fez com que o Brasil tivesse um diferencial competitivo que está fazendo com que todas as empresas de celuloses no mundo estejam concentrando suas produções aqui no Brasil. O setor agradece a propaganda. Bom, vamos passar agora a palavra ao doutor... Posso falar dali? Por favor, ao doutor Emílio Odebrecht. Só lembrando que nós estamos passando... Estes problemas acarretam. Como podemos transformar estes problemas em oportunidades empresariais? Desde os anos 50 do século passado, foi ficando evidente que o crescimento das atividades econômicas não levava obrigatoriamente à melhoria do bem-estar social. Crescimento que resulta de incremento quantitativo é diferente de desenvolvimento com incremento qualitativo. A ideia da sustentabilidade, como um olhar alongado para as futuras gerações, surgiu para resolver esta equação. Nessa perspectiva, o potencial de crescimento das empresas pode estar vinculado à melhoria de condições de vida da população. As empresas privadas vivem do mercado. Para que o contingente populacional se converta
em consumidor de bens e serviços, gerando demanda efetiva, é preciso que os excluídos se eduquem, se organizem, obtenham qualificação para o trabalho, tenham renda e compartilhem a riqueza que a sociedade acumula. A cooperação com esforço de inclusão social, portanto, pode ser um fator de sobrevivência empresarial. Por outro lado, há investimentos sociais que refletem diretamente na sustentabilidade de determinado projeto, caso da nossa experiência vivida por nossas equipes em Angola, na África. Em Angola, através do Programa de Combate à AIDS, no qual a Odebrecht já aplicou mais de $1 milhão, já foram atendidas, em ações diretas de conscientização, mais de 150 mil pessoas em 3 províncias. Pela metodologia e pelos resultados alcançados, o programa foi reconhecido pela Coalizão Global de Negócios, entidade internacional ativadora de ações empresariais contra a AIDS, com sede em Londres, como um dos 10 melhores do mundo. Recebeu também indicação do IFC, a instituição de financiamento multilateral vinculada ao Banco Mundial, como modelo de programa a ser divulgado em todos os seus projetos realizados em cerca de 200 países. Maior problema de saúde pública na África hoje, a AIDS representa uma gravíssima ameaça à sustentabilidade do continente e dos nossos propósitos da Odebrecht. Pretendemos continuar contribuindo com o desenvolvimento de Angola, servindo nossos clientes e qualificando trabalhadores locais para atuar em nossas obras e em nossos diversos investimentos. A AIDS, portanto, é uma inimiga de todos nós. Ajudar a combatê-la é aplicar o conceito de desenvolvimento sustentável à nossa macroestratégia de crescimento com pragmatismo, compaixão e responsabilidade social empresarial. Quando falamos em sustentabilidade, não podemos nos esquecer que vivemos um período de equilíbrio frágil, um período de grandes mudanças ocorrendo em uma velocidade jamais vista. Mas é também um notável momento histórico, marcado pelos avanços tecnológicos nos serviços, nos produtos e na ciência como um todo, em plena era da informação, em que a comunicação global, com qualidade e quantidade nunca imaginada, se dá em tempo real. Não vivemos, portanto, em um tempo sombrio, vivemos em um tempo desafiador. E no rol dos grandes desafios está a necessidade de transcendermos os limites de nossos negócios e de nossa natural contribuição para o desenvolvimento como agentes produtivos que somos. Cabe aos empresários que desejam marcar um lugar no futuro, investir com a mesma responsabilidade e critérios com que cuidam de suas empresas às causas de interesse público. A imagem das empresas, talvez o mais importante ativo intangível, depois dos empresários parceiros e jovens de talentos, é fruto das percepções da opinião pública. Isso significa que não bastam os discursos institucionais bem construídos por comunicadores competentes. É indispensável que a imagem de sua empresa, junto à opinião pública, expresse a coerência dos valores, das crenças e da filosofia empresarial com as práticas, comportamentos e atitudes no dia a dia. Uma grande obra de engenharia, a operação de um grande complexo industrial, um empreendimento comercial ou agrícola, não podem ser realizados de costas para as populações que vivem em seu entorno. Neste sentido, o ato empresarial deve ser sempre tratado como oportunidade para a construção de relacionamentos positivos, transparentes, abertos e solidários com a sociedade como um todo. Ouvir a opinião pública e fazer a sua voz produzir efeito no âmbito de nossas organizações é um atributo indispensável aos empresários de hoje e de amanhã. O atendimento a uma carência que afeta determinada comunidade, a partir da iniciativa de nossas equipes,
muitas vezes se transforma em um legado talvez mais emblemático que o marco físico do objeto ali construído e ou em operação. E, por isso, a qualidade dos investimentos sociais e o impacto por eles proporcionado deve ser considerado como parte dos resultados não econômicos que nossos empresários parceiros se comprometem a gerar em seus planejamentos anuais. 2 aspectos precisam ser ressaltados. O primeiro, de respeito à retenção de talentos. A boa imagem é um fator de atração de talentos, sem dúvida nenhuma, mas entendo que são as boas causas que retêm os empresários parceiros mais autônomos, aqueles que refutam a ideia do emprego, que são criativos, talentosos e são movidos pelos conteúdos. Se as causas que a empresa abraça não os mobilizar, não falar aos seus corações, eles irão embora. E o segundo, de respeito à forma como as organizações devem se estruturar no futuro. Cada vez mais devem se estruturar como confederações de pequenas empresas. As pequenas empresas são ágeis, versáteis, criativas e devem estar próximas do cliente e do mercado, voltadas para oportunidades e para contribuir para a solução dos problemas que afligem nosso mundo. As organizações paquidermes não sobreviverão para saber que futuro é este. Caros estudantes, caros empresários, caros colegas, o maior investimento que uma empresa deve fazer sempre é no patrimônio humano, incentivando a convivência e o mútuo aprendizado entre as várias gerações que sempre convivem, criando um ambiente favorável ao autodesenvolvimento, estimulando cada pessoa a ter claramente formulado seus planos de vida e carreira, oferecendo a seus colaboradores altos desafios e retribuições compatíveis, e reconhecendo que o desenvolvimento das pessoas ocorre de maneira mais efetiva e acelerada quando estas se defrontam com desafios e responsabilidades que lhes parecem maiores que a capacidade que têm de assumi-las naquele momento. A quem confere os desafios e as responsabilidades, cabe exercer a liderança com postura de educador e praticar a pedagogia da presença, que, repito, significa oferecer ao liderado tempo, presença, experiência e exemplo. Empresários de hoje e empresários do futuro façam a vida empresarial um grande acordo moral, material e psicológico entre parceiros. Compartilhem com generosidade os resultados alcançados. Tenham em suas empresas sócios e não empregados. Assim temos feito em nossa organização e, por isso, os estimulo a fazer o mesmo, porque nossa trajetória empresarial é o melhor testemunho que lhes posso dar de que este é o caminho certo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Emílio. É realmente louvável e admirável o trabalho que vocês estão fazendo em Angola, e eu considero uma grande prova da importância do empresário e das empresas nas sociedades. Bom, vamos passar agora para as perguntas. Nós vamos iniciar com o Ricardo, uma pergunta até bastante atual, dada a polêmica da quebra de patentes de remédios. Vale a pena investir no empreendimento criando novas tecnologias ou barreiras de entrada num país que não respeita patentes? O fato de não respeitar regras que eventualmente um país pode, de uma forma ou de outra, pode acontecer, mede bem o estágio em que esse país está na convivência civilizatória, né? Puxando um pouco para aquilo que eu explanei, né? Eu acho que, por outro lado, a gente também tem... E onde surgiu a oportunidade, a ideia e o espírito empreendedor? Qual a importância das
suas relações interpessoais nesse processo? Na realidade, da minha família, de italianos que migraram aqui para o Rio Grande do Sul no início do século, eu sou o primeiro empresário. Então, na realidade, e meu pai era funcionário público. E eu, quando eu entrei meu pai era engenheiro, trabalhava com uma empresa estatal, e a engenharia veio pela família. E a engenharia eletrônica veio, na época, por uma, digamos assim, uma moda, né? Estou falando dos anos 70, né? Que era justamente a época do milagre. Então, o Brasil tinha um potencial grande de engenharia eletrônica. Naquela época, os cursos de engenharia eram muito procurados, que é uma coisa que hoje não ocorre, e isso é um problema para nós, para o Brasil. Quer dizer, o engenheiro, ele é mais ou menos, na área da inovação, ele é um dos principais soldados, sob o ponto de vista de você estar numa batalha de competição, né? Então, você precisa de engenheiros. E os engenheiros têm que ter justamente essa qualidade. Quer dizer, eles são ávidos, eles fazem um curso de lógica, né? São ávidos por técnicas, e eu tive a oportunidade de fazer, na época, de pegar justamente o início do computador no Brasil. Na década de 70, naquela época, nós éramos uma ditadura militar, e se definiu, na época, uma política nessa área de computação, na área de eletrônica. Eu era aluno de universidade, e eu, na Universidade Federal, participei de alguns programas de desenvolvimento de protótipos, e aquilo me fascinou. E nós éramos um grupo na Universidade Federal, e muitos desses grupos hoje são empresários aqui no Rio Grande do Sul, porque naquele ambiente de universidade havia uma demanda para que esses protótipos fossem ao mercado. Nós fazíamos protótipos no laboratório de universidade, e a gente observava empresários chegando com uma política, na época, de incentivo do governo através de reserva de mercado, uma coisa extremamente discutível, mas os empresários chegavam na universidade e encomendavam protótipos. E aquele fluxo começava a fazer com que, pelo menos no meu caso, né, eu me perguntasse, vem cá, mas por que não, então, eu vou levar o produto ao mercado? Por que eu tenho que passar isso para alguma parte interessada? E eu acredito que foi... Eu, na realidade, até os 27 anos, eu não tinha a menor ideia de que eu iria ser empresário um dia. Eu tomei essa decisão aos 27 anos, com a idade mais jovem. Eu me lembro muito bem que eu não sabia absolutamente nada sob o ponto de vista do que era um imposto. Quer dizer, a primeira vez que eu tive que recolher um imposto com o meu contador, eu fiquei absolutamente impressionado naquela época. E hoje deve ficar mais ainda. Eu não sabia o que era imposto. E aí fui começando. Comecei dentro da universidade, a gente foi fazendo produtos, e realmente, a partir dali, eu passei por todo o ciclo de um técnico, de um engenheiro, professor de universidade, que foi saber o que era imposto aos 28 anos, né, porque aos 27 comecei a empresa, e naquela época levava 6 meses para pagar o ICM. Havia um diferimento de 6 meses. Né? Eu demorei 6 meses sobre o primeiro produto que eu vendi, recolher o ICMS. Saudade. Hoje não, hoje você recolhe antes, né? No fim do ano, pelo menos. Então, e passei para as áreas de técnicas, fui para a área de marketing, administração, e completei o ciclo, né? Eu diria que hoje eu tenho saudade das minhas atividades de engenharia, não pratico mais engenharia. Mas eu estimulo os engenheiros aí a pensar em criar e empreender. Muito obrigado. Davi, uma pergunta até um pouco agressiva, do Kleber Peter, da UFSM. Ele pergunta se o motivo das maiores empresas de celulose do mundo estarem localizadas no Brasil não seria pelo fato de elas estarem sendo expurgadas dos países de primeiro mundo devido ao alto consumo de água diário que o eucalipto faz na terra. E eu até associo isso com uma afirmação que o Movimento do Sem Terra faz atualmente, dizendo que o reflorestamento é um deserto verde, que para mim só o deserto verde já é um contrassenso na palavra. Então... Olha, tem 2 perguntas embutidas aí, eu vou separar elas um pouquinho. Uma está ligada a essa questão das empresas que estão no hemisfério norte, e a outra está ligada à questão do consumo de água e do deserto verde.
O deserto verde, eu acho que ele não está se referindo à produção de riquezas e aos dólares que são gerados. Eu acho que ele está se referindo à monocultura. E isso é um grande engano. Eu vou começar por aí. O setor de papel e celulose tem alguns erros grandes e importantes. Um dos grandes erros nossos é o de comunicação. Nós não sabemos comunicar adequadamente e nós não sabemos, entre aspas, vender o nosso peixe adequadamente. Então, muita gente pensa realmente, por falta de informação, e eu atribuo o erro exclusivamente a nós do setor, de que o eucalipto ele consome muita água e de que o eucalipto produz um deserto verde, como é chamado, uma monocultura. São duas grandes inverdades. Primeiro, no Brasil, você não pode ter uma legislação que é bastante rigorosa, por sinal, é muito mais rigorosa do que na maioria dos países desenvolvidos do mundo, e você não pode plantar uma só cultura. Você é obrigado a plantar, a deixar 20, 30, 40, 50, até 60% de reservas legais. No nosso caso, na média, nós temos 40% de reservas, ou seja, numa área de 1.000 hectares, você planta 600 hectares e 400 você mantém como reserva nativa. Então, ali você tem a fauna e a flora super diversificada. Portanto, não existe esse chamado deserto verde pela monocultura. O outro aspecto, que é o do consumo de água, é negativo. Também ele não é verdade. O consumo de água do eucalipto é exatamente igual ao consumo de água do pinus, por exemplo, que é a matéria-prima tradicional para fabricar a celulose, que é a matéria-prima usada no hemisfério norte. O eucalipto tem uma diferença assim, ele tem uma raiz pivotante e com essa raiz pivotante ele vai buscar a água muito funda. Árvores como, por exemplo, bambu ou como o pinus, eles têm a raiz superficial e pegam a água na superfície. O eucalipto pega a água lá embaixo. O fato de pegar a água lá embaixo traz até um grande benefício, porque e talvez explique um pouquinho de uma das razões da primeira parte da pergunta, de o porquê que essas empresas estão saindo